Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou professor de História e nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje o tema é modos de produção, é o conteúdo que nós vamos abordar. Faz parte das ciências humanas, esse conteúdo que está relacionado ao grande eixo que é trabalho e política. Então a gente vai estar dialogando um pouquinho, né? É um conteúdo do terceiro ano do ensino médio em tempo integral e a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, né? O que são esses modos de produção. Eu preparei aqui esse slide para vocês, para a gente poder se localizar um pouquinho melhor. Bom, os modos de produção, antes da gente falar exatamente quais são eles, é interessante que nós possamos compreender o que vem a ser essa relação entre o homem, a produção e o consumo, né? Então, sempre, né, desde de antigamente, o ser humano, ele visa o consumo, né? Então ele produz para consumir, né? Então isso vai valer o quê? Para produtos materiais e produtos simbólicos, né? Então, vocês devem lembrar, aqui tem até um errinho, gente, no meu slide, é tangíveis, tá? Observando já. Então, esses produtos materiais tangíveis e produtos simbólicos intangíveis. Numa linguagem bem popular, a gente poderia colocar aqueles que você pode tocar e aqueles que você não pode tocar, literalmente, né? Só para a gente esclarecer bem isso daqui, mas daqui é algo que a gente estuda lá no ensino fundamental ainda, tá bom? Bom, então assim, arroz, feijão, bicicleta, celular, isso são produtos, né, que vêm de uma produção, né, do ser humano que visa o quê? Atender esse consumo da sociedade, né? Só que essa sociedade, ela nem sempre foi dessa maneira. Muito dessa produção antigamente visava atender apenas o seu círculo social, né? Um círculo ali com características mais familiares, né? Essa visão de consumo, produzir para o consumo da sociedade, já é algo muito mais recente, né? O que vai diferir ao longo do tempo são os modos de produção, como que esse produto ele vai ser produzido ao longo do tempo. Isso são os modos de produção, né? Bom, então lá na sociedade primitiva, então meios de produtos e frutos do trabalho eles eram coletivos. Isso significa que todos participavam desse processo, né? E não existia propriedade privada. Então não havia os interesses por trás disso, já que não tinha essa propriedade privada. As relações eram de amizade e ajuda, significa o quê? Que, de repente, um outro grupo social podia estar numa situação de vulnerabilidade e aí aquele outro grupo que estivesse melhor podia promover uma certa ajuda, né? E a terra, ela vinha em primeiro lugar. Então, o grande bem que eles consideravam, que eles não tinham nem a noção do que era bem, era a terra. Tá? O primeiro modo que a gente vai falar, então nesse sentido, já caminhando aí para pensar o modo de produção, é o sistema escravista. Lembrando que aqui a gente está falando de modo generalizado nesse momento do sistema escravista, mas depois a gente vai ter um olhar mais específico sobre o Brasil. E também a gente não vai abordar o tema escravidão, nós estamos apenas sobre um olhar do modo de produção escravista. Então, o que isso quer dizer? Que existiam terras, instrumentos e escravos. E eles eram o quê? Propriedades de um senhor. Então, assim, as terras onde eram produzidos os instrumentos necessários e a mão de obra, que era através da mão de obra escravizada, né? Eles eram propriedades de uma pessoa, de um senhor. O escravo, nesse período, como durante todo a história, né, ele vai ser usado como um objeto. Então, aquela pessoa que está naquela condição de escravo, ele vai ser usado como um objeto, sendo comparado a objeto, a animal, uma ferramenta. Não se via essa pessoa que estava nessa condição de escravo como um ser humano, né? Então, um pequeno número de senhores exploravam a grande massa de escravos, né? Então,
poucas pessoas que tinham esse domínio sobre esses instrumentos, né, sobre essas terras e sobre essas pessoas, dominavam os escravos de uma massa, uma grande, gigantesca massa, né? A gente vai vendo em duas imagens que eu trouxe daqui a pouco para nós. Já no olhar mais específico para o Brasil, sobre o período da escravidão que ocorreu aqui, que durou 3 séculos e meio, ela vai começar lá no século XVI, e essas pessoas vão ser trazidas da costa da África. Então, sempre é bom relembrar que a África, gente, a África é um continente composto por inúmeros países, né? E é bem triste quando a gente ouve pessoas falando assim, é da África, né? Então, assim, a África é um continente, né? Assim como a América tem vários países, a África também tem vários países. E de alguns países saíram esse contingente humano que foi trazido, né, para o Brasil, mas não só para o Brasil, para outros lugares, é, com essa mão de obra que foi utilizado, uma mão de obra escrava. Os senhores, então, como proprietários do que? Da força de trabalho dos escravos. Esses senhores, os donos, né? Eles tinham, então, a força de trabalho, que era dos escravos, eles tinham os meios de produção. O que é o meio de produção? É como o produto vai ser produzido. Então, ele vai ser produzido através da terra, do gado, da mina, né? Então, esses daí são os instrumentos de produção. Para quê? Para se atingir um produto final do trabalho. Nós temos agora um produto, né? Só uma observação, já que a gente está fazendo esse recorte aqui para o Brasil, o escravismo indígena, né? Ele tem um fim no Brasil por questões que envolvem a fé cristã, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que a gente ouve muito falar sobre o escravismo negro, né, que vai vir aí das pessoas negras. Porém, nós tivemos também dentro dessa história os indígenas sendo escravizados também. Porém, isso daí vai ser retirado e o que vai ser o motivador, né? Um deles é a fé cristã, que a igreja católica na época, né, igreja com o I maiúsculo, que ela tinha ali um poder bem parecido com o poder do Estado, ela vai colocar o índio como o índio ou indígena, né? Na época eles tinham essa concepção como índio, como um ser humano, só que a alma poderia ser salva, né? Porque eles eram como se fossem pagãos e poderiam conhecer a fé e através da fé se salvar. Já não é a mesma concepção que essa igreja tinha em relação aos negros, né? Então, e aí os negros não eram considerados e aí a gente abriria um outro debate sobre esse assunto, só que eu só estou comentando aqui para a gente entender por que o escravismo indígena ele se encerrou bem mais cedo, né, no Brasil. Fora isso, teve interesses comerciais. Lembrando que o sistema escravocrata ele é um sistema muito rentável. E o modo escravista, além de tudo isso, a gente vai ter o Brasil como uma grande colônia aí de exploração, né? Então, o que isso quer dizer? Foram pés e mãos de pessoas negras que começaram a história crescente de agroexploração nesse país. Agroexploração e agroexportação. Então, são essas pessoas que vieram da África, vieram trazidas contra suas vontades, que iniciaram todo esse processo, tá? E quando que isso vai acabar? Interesses de quem, né? Bom, de um lado nós temos a pressão inglesa, do outro lado nós temos uma série de brasileiros que já se identificavam como brasileiros, né? Que já se identificavam com essa sociedade nacional, querendo, né? Bom, eu sou brasileiro, eu não sou mais o índio, eu já não sou mais o português, eu não sou o colono, né? Eu sou brasileiro. Então isso estava muito crescente nas pessoas e queriam a sua nacionalidade, né? Então ansiavam por essa independência. Então, e para isso precisava acabar com esse sistema. Então a pressão inglesa, né, que estava ali passando por sua revolução industrial, que tinha interesses econômicos e para isso precisava acabar com o sistema escravocrata, esses brasileiros ansiando por uma sociedade nacional,
e vai culminar em 1888 com a assinatura dessa Lei Áurea. Só que a Lei Áurea, por mais que a gente pense, né, que é muito disseminado por aí, que foi um fator benevolente da princesa, e aqui a gente pode observar que não foi exatamente isso, né? Não foi essa benevolência dela, né? Foi na verdade uma mobilização de muitos escravos, né? Que começaram a lutar contra esses sistemas, começaram a fugir, né? Se alocando em quilombos. Houve também muitos movimentos abolicionistas e que davam apoio para que esses escravos fugissem, e também teve a mobilização política. Por quê? Porque a política, na relação internacional entre outros países que tinham interesses econômicos e o próprio Brasil, necessitava que acabasse com esse sistema. Então, o sistema vai ser encerrado nessa Lei Áurea por isso, não, na verdade, por um ato de bondade, né? Vamos dizer assim. Aqui eu trouxe duas imagens para compartilhar com vocês. Essa imagem aqui é uma pintura que a gente pode observar, né? Aqui o Capitão do Mato obrigando as pessoas ao trabalho. E aqui uma outra imagem também que fala sobre o sistema escravista, só que já num recorte do Egito, né? Então, aquelas grandes pirâmides que a gente vê lá há milhares de anos, milhares não, anos milenares atrás. Então, a gente vai observar o quê? Que eram grandes pedras, né? E como que se colocaram uma em cima da outra. Aquilo, para se colocar uma pedra daquela em cima da outra, com seu peso e tamanho, era necessário um contingente humano muito grande. Então, era necessário muitos escravos, né? E aí você vê aqui, não que o Brasil não tenha tido um grande contingente, né? Mas só para a gente olhar dois casos sobre o sistema escravista. O modelo feudal, já indo para um outro modo de produção, a gente já está falando aqui da Europa agora, com um olhar mais específico, e a gente vai ver que esse modelo feudal ele era baseado em senhores e servos, né? Só que a diferença é que os servos aqui eles não eram escravos, né? Por que eles não eram considerados escravos? Porque eles serviam o seu senhor em troca de casa e comida. Quando a gente fala em servos naquele outro modelo, eles não tinham nada em troca, né? Não tinha recebimento de nada. Você vai trabalhar e pronto, né? O máximo que recebia eram restos para poder se alimentar, ou em alguns casos teriam que se virar para conseguir comer. Então, assim, aqui não, aqui tinha uma troca de casa e de comida. Então eles trabalhavam para o Senhor e para eles também, esses servos, né? Eles tinham uma parte da produção que era entregue ao Senhor e uma outra parte que era entregue, ficava para si. Então o crescimento da produção desses artesãos vai acontecer nesse período feudal na Europa, é, começa a se desenvolver e os artesãos começam a querer produzir mais, né? Só que isso era barrado. Por que era barrado? Porque ah, se eles crescessem demais, tivesse um grande crescimento, o feudalismo ia estar correndo um risco de extinção, né? Por isso existia a ordem feudal, né? Que eles tinham o objetivo de impedir mesmo ou até retardar o crescimento e o crescimento também das cidades, né? Porque aí a cidade se desenvolvendo poderia estar acabando com o sistema feudal. E aí a gente começa a ver sinais de relações capitalistas, né? Começa a ter negociações, começa a ter trocas já pensando também no dinheiro, né? Porque até então a gente viu que essa troca o servo produzia principalmente produtos para alimento, mas não só, e era uma troca ali com o seu senhor e tudo funcionava na base dessa troca. E aqui a gente começa a ver já negociações. Então, aqueles comerciantes que vinham dentro dos feudos para negociar, ele começa a formar uma certa burguesia, né? E essa formação desses comerciantes, né, e a ascensão deles vai começar a ter uma crise de abastecimento dentro dos feudos, né, e fora deles. Essa burguesia começa a ascender, né,
E isso vai gerar revoltas, doenças como a peste negra vão contribuir para piorar esse período, né, histórico, e eles vão acabar esgotando, ou seja, vai acabar anulando esse sistema feudal que vai começar a ruir e chegar a ser o fim. Aqui uma imagem para a gente pensar o feudo. O feudo, então, ele era composto por um castelo, né, onde morava o senhor feudal e a sua família e os seus lacaios e todo mundo que precisasse para compor essa, esse sistema, né, que existia, todo protegido, né? Os famosos castelos que a gente vê em filmes, né? Não com todo aquele glamour que existem nos filmes, né? Um pouquinho pior do que isso em alguns detalhes, até na questão da higiene. E em volta fica toda a parte do onde os servos vão produzir, vão morar, né? Só que fazem parte das terras do senhor feudal, então é dele todo esse espaço, né? Esse território aqui. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, por enquanto, do sistema feudal é isso, e a gente vai olhar agora para o sistema de produção, o modo de produção capitalista. Ele vai surgir a partir da Revolução Industrial, né? Então, essa revolução que também vai afetar esse sistema feudal, esse modo de produção feudal. E ele vai organizar essa força de trabalho no mundo, né? As pessoas vão começar a ter relações assalariadas, né? O que significa isso? Você vai trabalhar X horas e você vai receber um salário X todo mês para poder fazer isso, semanal todo mês, né? Então, ele é baseado em quê? Ele é baseado na propriedade privada. Aqui a gente vai ver que a propriedade privada vai ser um grande bem para essas pessoas que vão deter os meios de produção, que é a burguesia. Né? Então, ela vai substituir o proprietário, o dono da propriedade feudal, essa burguesia aqui. Né? Então, ele vai ser o dono do meio de produção. E na outra ponta da corda, a gente vai ter o trabalhador assalariado. Então, é aquela pessoa que vai substituir o trabalho que vinha sendo servil. Né? E todo mundo está movido pelo quê? Movido pelo lucro. Só que esse lucro não vai ficar nas mãos de todo mundo. Esse lucro vai se concentrar nas mãos do dono do meio de produção, da burguesia. E a gente vai ter divisão em duas classes diante disso. Uma delas que é a burguesia e a outra que é o proletariado. Lembrando, então, a burguesia detém os meios de produção e o proletariado detém a força de trabalho. Então, aqui eu trouxe duas imagens para a gente poder pensar um pouquinho sobre o modo de produção. A gente vai ver aqui a indústria já funcionando, né, com as suas máquinas, né, a sua linha de produção. E aqui a gente vai ver uma imagem que eu trouxe para vocês, para a gente pensar. Ai, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas minhas cachorras começaram a brincar bem na hora da aula. Então, desculpa aí o barulhinho de fundo. É que é assim, acho que ela pensa que a hora que começa a conversar demais aqui na frente do computador, elas resolvem chamar minha atenção de outro modo também. Aí elas brincam de se morder e fica nessa gritaria. Mas voltando, aqui a gente começa a observar então os modos de produção e a gente vê uma linha de montagem, né? E aí as pessoas estão ali produzindo em grande escala também. E aqui a gente vai ver uma pequena charge que eu trouxe para vocês para a gente pensar. Agora elas vieram para cá. Sai para fora, vai para fora. E nessa charge a gente vai ver o seguinte. Esse grande homem aqui de roupa preta, ele está representando aí o dono da indústria, né, da empresa, da fábrica. E o que ela inclui? O prédio, as máquinas são dele, os cambalachos e os rolos que é feito são dele, a matéria-prima são dele e o mais-valia, que é o lucro, é dele. Sobrou uma pequena parte, que é onde ele vai pagar os salários. Essa parte pertence aí ao assalariado, né? Então, o capitalismo ele seria isso, né? Essa representação nessa imagem aqui. Mas vamos seguir adiante para o nosso próximo e último meio de produção, que é o socialista. A principal questão aqui do modo de produção socialista é que os meios eles são públicos e coletivos, né? Então ele não existe a empresa privada, né? Então
elas são públicas e elas são coletivas. A finalidade dessa sociedade, então, é a satisfação completa. Como que você atingiria essa satisfação completa? Através de suprir essas necessidades que as pessoas têm, sejam materiais e sejam culturais. É o emprego, é a habitação, é a educação, saúde, entre outros. Então não tem essa separação entre o patrão e o trabalhador, só que isso não quer dizer que ali dentro não tenha diferenças sociais. Isso também vai ocorrer e vai existir dentro do modo de produção socialista. O que vai acabar com esse modo, né, de produção, vai fazer ele ruir e chegar a um fim? As instituições de hierarquia, que vai começar a ter muita definição de hierarquias dentro do sistema. Redes de favorecimento também vão ajudar a ruir o sistema. Falta de estímulos à inovação e à produção de bens de consumo. Então, essa junção de fatores começam a fazer com que o sistema perca todo o poder que tem, a sua ideologia e tudo mais. Né? Então, o modo socialista, que como a gente vê aqui, ele já não existe, ele não se sustentou, né? E aqui eu trouxe uma imagem, duas imagens que representam um pouco esse modo de produção que sempre é colocado na figura do trabalhador. E o trabalhador aqui, por quê? Porque é através do trabalhador que você vai conseguir ali colocar a sociedade num modo mais igualitário possível, né? Que era o objetivo, né? Desses sistemas. E para a gente refletir, para encerrar já a nossa aula agora, já indo para o nosso final, eu trouxe, já que nós estamos num sistema capitalista, que é o brasileiro, né? Recentemente a Ford encerrou a produção no Brasil. Né? Ford, que é uma grande empresa aí automobilística, e aí ela fecha a sua fábrica, né, que tem no Brasil, e uma outra que anunciou mais recente ainda foi a LG, tanto para celulares como para monitores de computador. Então, assim, só pelo tamanho da fábrica a gente tem uma noção de como que é uma fábrica grande também. E o que significa esses dois acontecimentos, né? Isso daqui vocês podem pesquisar em qualquer site de notícia que vocês vão achar as notícias atualizadas sobre isso. Significa que a partir do momento que não está dando lucro, eu retiro a minha empresa. Né? Então, o capitalismo que a gente viu ali, que surgiu lá na Inglaterra, que vai vir a partir da Revolução Industrial e que está aí até hoje, é isso, gente. Então, não deu mais lucro, né? Não produziu mais. Ah, mas e os trabalhadores vão fazer o quê? Bom, aí já não é mais um problema do dono da indústria, do dono da empresa, né? Ele simplesmente viu que não tem mais lucro para ele, ele fecha suas portas e vai embora, né? Vai para onde ele vai conseguir o lucro. Os trabalhadores aqui é aquela velha história, né? Só lamento. Então, só lamento mesmo, né? Então, essa é a questão do capitalismo. A economia vai mal, vamos fechar as portas, tá bom? Então, eu encerro por aqui essa apresentação. Deixa eu só voltar aqui agora para dar um oi para vocês. E a gente já está encerrando essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, vocês me procuram nos canais de comunicação que nós temos junto, WhatsApp, ou pelo Classroom, tá certo? Um abraço, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima.